Fala pessoal, então vamos lá, vamos corrigir aqui a nossa folhinha, né? A gente já tinha feito a questão número 1, mas para quem perdeu, vamos corrigir aqui, né? Ele tá falando o seguinte: um dos processos usados no tratamento de lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado em altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica, né? No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Esse é o grande problema da incineração, né? Da queima desses de resíduos, né? Uma forma de minimizar as desvantagens da incineração destacada no texto então a gente tem que dar um jeito de minimizar essa desvantagem. Qual é a desvantagem? Que a incineração, ela emite o quê? Gases poluentes na atmosfera, tá bom? Então vamos ver aí uma solução. Letra A, aumentar o volume de lixo incinerado. Gente, se eu aumento o volume de lixo incinerado, eu vou aumentar o volume de produto, né? Tudo bem, eu aumento a quantidade de energia produzida, mas eu também vou aumentar também a quantidade de poluentes na atmosfera. Fornecer o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição. Isso é uma boa opção, né? Então, de cara aqui, a gente pode dizer que a melhor opção seria essa aqui, a letra B de bola, tá? Botar filtros, né? Filtros para que eu consiga conter um pouco mais desses poluentes, desses gases poluentes, né? Letra C, aumentar o volume de lixo. Gente, nada que aumentar o volume de lixo vai ajudar, vai facilitar, né? Nada disso de aumentar o volume de lixo, tá? Letra D, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar de novo o volume de lixo incinerado. Se eu estou aumentando, eu vou estar produzindo mais poluentes. Diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Mesmo assim, se você diminuir a temperatura da incineração, não significa que você vai produzir menos, né? Pode ser que se demore um pouco mais para produzir, mas você vai produzir talvez a mesma quantidade de gases poluentes. Então, realmente, a letra B é a opção correta. Aqui na número 2, a gente viu também o seguinte, a diferença entre os fenômenos físicos e químicos, né? Nos fenômenos químicos, a gente observa que ocorre a alteração na estrutura molecular, a nível molecular da matéria, né? Então, aqui nos fenômenos químicos, ocorre o que? Transformação a nível molecular, né? Então, a nível molecular, a matéria não consegue mais retornar à forma original. E os fenômenos físicos são aqueles fenômenos que são reversíveis, né? Digamos assim... nem vou usar a palavra reversível, que vai ficar feio e não é adequada para cá. O fenômeno físico, ele é aquele fenômeno em que não ocorre alteração da matéria. Não ocorre o quê? A alteração da matéria, a nível molecular, né? Então, a gente sempre coloca exemplos. Por exemplo, aqui, se eu quebro um copo de vidro, a matéria vidro não deixa de ser vidro. O objeto copo deixou de ser o copo, né? Agora passou de ser cacos de vidro. Mas a matéria não se alterou, a matéria continua sendo vidro. Se eu pego um pedaço de papel e amasso, a matéria, papel, né? Ela não deixou de ser papel. Pelo contrário, ele virou papel, só que com uma transformação física. O que aconteceu? Eu amassei ele, não tá mais lisinho, bonitinho. Agora, quando eu queimo o papel, é diferente. Eu queimei o papel, ele se transformou em cinzas, né? Teve ali a formação de gás carbônico, né? De água, né? De cinzas, né? De carbono. Então, assim, ali houve uma reação química. Então, é isso que a gente tem que observar. Número 1, amadurecimento de uma fruta.
A fermentação do vinho em vinagre, a transformação do leite em iogurte e o cozimento do ovo. Gente, se você for parar para analisar cada um, o amadurecimento de uma fruta, você observa que ali ocorre alteração a nível molecular de toda a estrutura da matéria. Não tem como voltar a fruta verdinha, né? A fruta estragou, não tem como aproveitar novamente ou fazer ela voltar, a banana ficar verdinha novamente. Então aqui já teve alteração da matéria. Então a gente fala que isso aqui é um fenômeno químico, tá? A fermentação do vinho em vinagre é a mesma coisa, né? Então, o que seria a fermentação do vinho? Só para vocês levarem isso para o Enem, né? Quando você pega lá o suco de uva, ele tem os açúcares naturais, a frutose, a glicose, né? E o que seria a fermentação do vinho? Seria a oxidação, né? Desses açúcares. E aí esses açúcares estariam se transformando em álcool, em etanol. Então, por isso que o vinho ele tem um teor alcoólico, porque o açúcar do suco de uva se transforma, os açúcares, né, do suco de uva se transforma, né, reagem e formando o que? Álcool, o etanol. Só que o que acontece? Quando ocorre nessa reação ocorre aí a interferência a nível microbiano, né, a nível de bactérias, essa fermentação ela vai acontecer de maneira mais rapidamente. Por isso que o vinho ele tem que ser guardado, né, mantido em lugares adequados. E aí o que vai acontecer? Quando você tem uma bactéria ali, o que vai acontecer a nível microbiano? Essa bactéria ela vai fermentar o vinho. E aí o vinho ele se transforma em vinagre. Então ali houve também um fenômeno químico, tá? Houve uma transformação. A mesma coisa o leite no iogurte, né, pessoal? O leite para se transformar em iogurte também ocorre um fenômeno químico, né? Nada físico aqui. E o cozimento do ovo também ocorre um fenômeno químico. Então aqui a gente pode dizer que todas as opções ocorrem o quê? Fenômeno químico, tá? São fenômenos químicos, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá para a questão número 3, que também fizemos essa questão, né? Então, quando o tetracloreto de carbono, água e hexano são, nessa sequência, adicionados em uma proveta, é formada uma mistura trifásica. Então, ele está falando, quando eu coloco primeiro o tetracloreto de carbono, segundo a água e terceiro o hexano, são nessa sequência adicionados em uma proveta, então forma-se o quê? Uma mistura trifásica. Então primeiro fica o tetracloreto, depois fica a água e depois o hexano. Só que ele fala o seguinte: com o tetracloreto de carbono na fase inferior, ou seja, com o tetracloreto de carbono na fase inferior, a água na fase do meio e o hexano na fase superior, então aqui a gente vai ter o contrário, ó. Então, aqui a gente tem, ó, carbono, aqui a gente tem a água, né? Vou botar aqui a água. E aqui a gente tem o hexano, tá? E que aqui a gente forma uma mistura trifásica, ok? Mas quando eu mudo a ordem, qual é essa ordem agora? Quando eu mudo a ordem, eu passo a ter uma mistura bifásica. E qual seria essa ordem? A ordem de adição vai ser o tetracloreto, o hexano e água. Então vai ser tetracloreto. Ao invés do hexano ficar lá em cima, vai ficar aqui. E a água vai ficar lá em cima, tá? E aí eu observo o seguinte, que o tetracloreto, o hexano e a água, tá? Eles vão formar aqui uma mistura bifásica. Agora, por que isso acontece? Então, a gente tem que analisar por que isso acontece e a gente tem que verificar a polaridade de cada um. Porque a gente descobriu, né, e a gente já estudou isso, que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substâncias polares dissolvem substâncias polares ou se misturam com substâncias polares, tá? E apolares, isso é horrível aqui. Apolares
se misturam com substâncias apolares, tá? Então, a gente tem que observar o seguinte, que se do primeiro para o segundo houve uma diferença, a diminuição de uma fase, significa que duas substâncias se misturaram. E aí a gente tem que observar que substâncias foram essas. Então, a gente tem que olhar o seguinte, quem são as substâncias polares e apolar? A gente analisou o tetracloreto e a gente viu que o tetracloreto é isso aqui, ó. Esse cara. A água é esse cara aqui, ó. Todo mundo sabe. E o ciclo hexano, o hexano é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já observa o seguinte, vamos analisar cada molécula, né? A polaridade dela. Essa molécula aqui é uma molécula apolar. Por quê? Porque o cloro é um elemento super eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons da ligação para mais próximo dele. Então, ó, com a mesma intensidade que um cloro puxa esses elétrons, o outro também puxa. Isso faz com que eu observe o seguinte, que os vetores se anulam. Logo, essa molécula aqui é uma molécula que não tem um polo. Ela é uma molécula apolar, tá? A água, a gente já sabe que o oxigênio é mais eletronegativo e os hidrogênios mais eletropositivos. Então, a gente já sabe que ela é polar. A gente sabe que hidrocarbonetos são apolares. Lembra que a gente estudou hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são apolares. Então, quando eu misturo, observando isso daqui, quando eu misturo o tetracloreto com a água, eu sei que eles não vão misturar. Por isso que eu formo ali tetracloreto, a água aqui em cima, ó, tetracloreto, água e o hexano, porque o hexano também é apolar, não vai misturar com a água que é polar. Então, aqui eu tenho, ó, apolar, polar com apolar, não mistura. Agora aqui eu vou ter o seguinte, ó, apolar com apolar e com polar. O que faz isso aqui ficar bifásico? É porque o hexano e o tetracloreto se misturam. Eles são apolares. Então, eles vão se misturar aqui. Se eles se misturam, eu vou formar uma única fase. Então, eu vou ter uma fase do tetracloreto com o hexano mais a água. Então, aí é uma mistura bifásica, tá? Então, vamos ver aqui qual é a única alternativa ou quais são as únicas alternativas corretas. A polaridade do tetracloreto é elevada, dada a alta eletronegatividade do cloro e do número de átomos de cloro, tornando miscível em água, tá? Então, aqui não é. A gente já observou que o tetracloreto e a água não se misturam, tá lá em cima. Então, essa aqui tá errada, não tá certa. Uma das fases da mistura bifásica é constituída de hexano e tetracloreto. Isso aqui tá certo, número 2. A gente já viu isso, né? Que o tetracloreto, ó, e o hexano se misturam, tá? 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Gente, a gente tem que pensar que uma molequinha de água tem 18 gramas por mol, se você for calcular a massa molar. Se você for pegar uma molequinha de ciclohexano, tem muito mais massa, tem mais carbono. Então, aqui a gente tem que observar o seguinte, 1 litro de água apresenta a massa maior que 1 litro de hexano? Provavelmente não, né, pessoal? Então, a gente vai considerar a única alternativa correta aqui, letra B de bola, né? Ou de Brasil, tá? A gente também chegou a fazer a número 4, né? A número 4, a gente consegue observar aqui, né, que ele está pedindo para a gente ver quais são as soluções não eletrolíticas. Não eletrolíticas é aquelas que não produzem íons, eletrólitos, né? Não tem íons, não há formação de íons. Lembrando, pessoal, que quando eu tenho A metal com metal, eu vou ter aqui provavelmente a formação de íons. Eu vou ter aqui geralmente um sal.
tá? Então, aqui vamos analisar o primeiro, né? O HBr. Eu já falei para vocês que o HBr é um ácido, o H tem carga positiva e o Br carga negativa. Eles sofrem ionização, né? Formando H+, Br-. Eu tenho o iodeto de potássio, que é um sal, que quando eu coloco em água, ele vira o cátion potássio mais e o ânion iodeto, tá? Então, aqui, ó, formou íons, pessoal, vai ionizar, vai conduzir, vai ser substância eletrolítica, tá? Vai conduzir corrente. A ureia, a gente é só observar aqui, ó, que a ureia, ela é, na realidade, um composto molecular, tá? Ele é um composto molecular. O nitrato de amônio é um sal. E sais, eles formam íons. Então, aqui, ó, vai ficar o NH4 mais NO3 menos. Então, eu vou formar os íons amônio e nitrato, tá? E aqui eu tenho a frutose. A frutose também é uma molécula orgânica, né? E então, eu observo que a frutose e a ureia são os únicos que não formam íons, são os únicos não eletrólitos, tá? Então, a gente pode dizer aqui que é a número 3 e a número 5. Letra E de elefante ou E de elefante, tá? E a gente parou na número 5, né, pessoal? Na número 5, o que a gente pode observar aqui nessa questão número 5, né? A gente tem que fazer, já logo vejo de cara aqui, lembrar de hibridização, né? Então, eu tenho aqui, ó, substâncias SP... Substância não, hibridização SP, deixa eu botar aqui, SP2 e SP3. Nem isso, pessoal? Sim ou não? Dúvidas? Pode me perguntar aí, tá? No privado. O que você precisar, estarei aqui para lhe ajudar. Heitor dormiu, dá pra eu fazer isso agora. Então, vamos lá. O que seria a hibridização, gente? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonito, né? SP. SP, eu já falei para vocês o seguinte, que é aquele carbono que tem duas ligações πs e duas ligações sigmas, tá? Duas ligações πs e duas ligações sigmas. Tamires, quem pode ser o SP? Pode ser o carbono que faz tripla ligação, tá? Com outro carbono. Ou pode ser aquele carbono que faz duas duplas ligação. Ok, pessoal? Isso aqui pode ser o carbono SP, tá? Vamos analisar agora o carbono SP2, ó. O SP2 é aquele carbono que tem pelo menos uma ligação π. Então, se ele tem uma ligação π e as outras três tem que ser sigma, tá? E aí eu observo que é aquele carbono que tem que fazer uma dupla ligação, ok, pessoal? E aí eu vou dizer já uma coisa para vocês, vou falar a geometria deles também. Eu também tenho o carbono sp3, só para a gente relembrar. O carbono sp3 é aquele carbono que ele tem todas as quatro ligações sigmas, todas as quatro ligações simples, tá? Ficou feio, né? Vou apagar, vai ficar bonitinho. Todas as quatro ligações simples, ok, pessoal? Então, ele vai formar o quê? Sempre ligações simples, tá? E com isso, a gente também consegue distinguir a geometria de cada molécula. Quando você tem carbonos do tipo SP, a geometria que a molécula vai adquirir é uma geometria linear. Vou botar aqui geolinear, tá? Pra você saber. Quando você tem um carbono com hibridização sp2, a geometria dele vai ser uma geometria trigonal plana, tá, pessoal? Eu já expliquei isso em aulas. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. E a geometria sp3 vai ser aquela geometria que a gente chama de geometria tetraédrica, tá?
Beleza. Então ele me fala assim, ó, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com espessuras de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal. Ele bota aqui um exemplo, né? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização, então ele quer saber o seguinte, qual a hibridização desses átomos de carbono, pessoal? Tá? Qual a hibridização deles? Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, vocês têm que lembrar aí como é que ficam essas ligações aqui, tá? O que acontece? Vamos só lembrar aqui também uma coisa interessante que pode ser que caia no Enem, né? Alotrópicos. O que são substâncias alotrópicas? Ou elementos, né? Substâncias, né? Moléculas alotrópicas. São aquelas moléculas constituídas por o mesmo átomo, né? Só que formam compostos diferentes. Compostos químicos diferentes. Por exemplo, oxigênio e ozônio são alotrópicas. Carbono, grafite e o carbono, grafeno. E o grafeno. Tem o carbono, diamante também. Não é isso? Então, assim, esses são os alotrópicos. São aqueles que têm formado pelo mesmo elemento, tá? Só que eles podem mudar por atomicidade ou por estrutura. Beleza? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que, se você observar, né, na representação do grafeno, em bolas e varetas, então a gente vai as bolinhas e as varetas aqui, tá? Bolinhas e varetas, né? Ó, bolinhas e varetas, tá? O que a gente consegue observar aqui? Que a gente não está conseguindo observar as verdadeiras ligações, né, das substâncias. E quando a gente tem uma bolinha ligando-se a outra, a gente tem o quê? Dois carbonos. Então, aqui você tem um carbono aqui, ó, um aqui e um outro aqui. Não é isso? Formando uma estrutura como um triângulo, ó, em todos. Vocês conseguem ver isso? Sim ou não? Sim, né? Então, o que a gente vai dizer? Que se todos eles, se você observar, ó, 1, 2, 3, tá? E aí, ó, sempre se você olhar na forma triangular, o que a gente vai observar? Que sempre vai estar faltando uma ligação. E essa ligação a gente vai dizer então que ele não está representando aqui, que é uma dupla. Já aqui, Tamires, por que não pode ser hidrogênio? Gente, que a gente está falando do grafeno. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Então, nessa molécula enorme aqui só pode ter carbono, não pode ter hidrogênio. Tem gente que vai falar assim, mas aqui pode ter hidrogênio, Tamires. Não pode. Por quê? Porque se eu estou falando que é um alotrópico, não tem outro elemento sem ser carbono. Tá? É um alotrópico do carbono, só tem carbono, só é formado por carbono. Então, vamos pegar um outro pedacinho aqui da molécula, vamos pegar esse daqui, ó. O que eu quero que vocês observem? Que esse carbono aqui faz ligação com esse e faz ligação com esse. O que significa o seguinte, ele está fazendo 3 ligações, ele tem que fazer uma 4ª ligação com alguém também. Só que não pode ser com ninguém sem ser carbono, logo aqui pode apresentar uma dupla ligação, ou pode não, deve apresentar uma dupla ligação. O que significa que se você for contar em todos, observem, 1, 2, 3. Então, uma ligação, 2, 3. Então, tá faltando uma ligação aqui, que tem que ser feita entre o quê? Entre os carbonos. Então, provavelmente aqui também pode ter uma dupla. Você tem que analisar assim. Então, se você for botar duplas aí alternadas, você vai ver que todos os carbonos vai ter hibridização, o quê? Pelo menos uma dupla ligação, que é a hibridização sp2, tá? E a hibridização sp2 tem geometria trigonal plana, que é a letra B de bola, tá? Foi, pessoal, até aí? Ok. Beleza? Vamos agora para a questão
número 6. Deixa eu ver aqui se o vídeo tá muito longo, para depois não ficar ruim de mandar para vocês. Acho que eu fiz até 5, né? E depois acho que eu vou fazer mais 5. Vou fazer isso. Vai ser melhor, tá? Então, vou dar uma parada aqui. Até porque o Heitor já tá ali querendo fazer drama. E volto depois com o outro, tá? Então, pessoal, voltamos. Vamos lá. Dá uma pausa aqui pra ver o neném. Aí, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui agora? Vamos para a questão número 6, né? O ácido acetil salicílico, né? Esse cara aqui, tá, ó. Que ele vai representar pro AAS, com massa molar de 180 gramas por mol. É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, né? Massa molar. Eita, peraí que eu fiz uma besteirinha aqui. Fui tentando fazer junto, fiz besteira, peraí. Dizer que é o ácido salicílico, li errado, eu já tô fazendo de novo, estou com sono. Ácido salicílico, né? Então, o ácido acetil salicílico, o AAS, com massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação de ácido salicílico. Aí sim, o ácido salicílico tem massa igual a 130, esse aqui é ácido salicílico, 138 gramas por mol. Então, ele me falou também a massa molar do ácido acetil salicílico, né? Que é obtido pelo ácido salicílico mais o anidrido acético, né? Então, aqui, eu sei que esse cara aqui e esse eu tenho as massas molares, né? Então, ó, esse eu preciso desse cara para obter esse daqui. E eu tenho as massas molares deles. Então, a massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol. Não é isso? Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura. Após a síntese do ácido acetil salicílico, após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de 50%. Caraca, de tudo que você obtém do produto, só 50% é ácido acetil salicílico. É isso que ele está dizendo, tá? Devido às suas propriedades farmacológicas, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, os comprimidos, né? Os comprimidos têm 500 miligramas de ácido acetil salicílico. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa? Então, qual é a massa de ácido salicílico em quilo que deve ser empregada para esse fim, tá? Então, a gente tem que saber a massa de ácido salicílico desse cara aqui. É isso aqui que eu quero saber. Que eu tenho que empregar para obter 900 mil comprimidinhos desse cara, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até ir lá uma folha em branco pra gente fazer isso aqui, beleza? A gente acompanhar aqui a resolução. O que eu aconselho a vocês? Primeira coisa, converter aí as unidades. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a massa, né, do comprimido. Então, a massa, né, do AAS, do ácido acetil salicílico, tá? A massa do comprimido é de 500, cada comprimido tem 500 o quê? Miligramas. Que na realidade, gente, 500 miligramas eu posso transformar e dizer que é 500 vezes 10 a menos 3 gramas, que é a mesma coisa que 0,5 gramas. Então, ó, já diminuiu o valor aqui, tá? Então, isso é a massa de quem, gente, ó? Do comprimido, de ácido acetil salicílico que eu tenho comprimido, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho 900 mil comprimidos que ele quer fabricar, 900 mil, tá?
900 mil é isso aqui, ó. Eu posso transformar para o quê? 900 vezes 10 a terceira. Se quisesse até reduzir mais, você poderia reduzir, mas eu acho que aqui vai ficar legal pra gente, tá bom? Não tem problema, você podia botar 9 vezes 10 a quinta também, não estaria errado, tá? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa, a gente só tá mudando aqui as unidades para ficar menores pra gente trabalhar, tá? Então, essa aqui é a quantidade de comprimidos que eu quero produzir, comprimidos, tá? Beleza. Então, a gente já fez a primeira parte aqui que eu acho importante. No segundo passo, a gente vai ver o seguinte. O que a gente vê? Que em um comprimidozinho, segundo passo, vamos lá. O que a gente vai observar nesse segundo passo? Vou fazer esse segundo passo de lilás. Que um comprimido de AS, né? Ele tem massa de quê? De 500 miligramas, que é a mesma coisa que 0,5 gramas de ácido acetil salicílico. Então, a gente vai botar aqui, ó. A gente vai ter que calcular qual é a massa de ácido acetil salicílico que eu vou ter nessa quantidade toda aqui que eu quero de comprimidos. Eu não quero um comprimido só, eu quero essa quantidade toda. Então, eu sei o seguinte, que um comprimido, vou botar um comprimido, ele tem o quê? Quanto de ácido acetil salicílico? Ele tem 0,5 gramas de AAS, não é isso? Só que eu não quero um comprimido só, eu não quero saber a massa de um comprimido só, eu quero saber a massa de 900 mil comprimidos, né? Então, ó, qual vai ser a massa de 900 mil comprimidos, né? Então, eu quero descobrir a massa aqui. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado, né? Pra gente descobrir. Se um comprimido tem esse valor aqui de ácido acetil salicílico, 900 mil comprimidos tem esse valor aqui em massa, que é o valor X que a gente quer descobrir. E isso daqui, vocês fazendo a conta, vocês vão ver que vai dar... Vou até botar direto, tá? Vai ficar massa é igual a 4... Massa de quem, gente? De 900 mil comprimidos, tá? É igual a 450 vezes 10 a terceira, tá? Gramas de AAS. De ácido acetil salicílico. Tá bom? Beleza, então. Só que você tem que entender que esse valor que a gente encontrou aqui, né, de ácido acetil salicílico, não é o valor total que você consegue. Você tem que lembrar que o valor que rende, né, aliás, esse é o valor total. Mas o valor que ele falou pra mim, que o que eu consigo botar aí de produzir é apenas 50% do valor de ácido acetil salicílico. Então, na realidade, eu tenho o quê? 50%, né, do valor aí do meu rendimento, tá? Então, meu rendimento aí, na realidade, essa quantidade aí, eu só tenho 50% desse valor, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver como se a reação fosse 100%. Quanto que daria se eu conseguisse produzir 100% aí, tá? Então, nosso terceiro passo, vamos lá. Espera aí que eu vou pedir aqui só para baixar o volume. Então, o que a gente consegue observar? Que isso daqui, na realidade, é como se eu conseguisse obter 50% somente do valor que eu quero de ácido do comprimido lá, né? Dos comprimidos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai fazer como se a gente estivesse obtendo o quê? Os 100%. Então, a gente vai dizer o quê? Que esse valor aí, tá? De ácido acetil salicílico, ele corresponde a 50%, tá? Do rendimento da minha reação. Só que eu quero o valor, né? Uma massa de ácido acetil salicílico que complete os 100% aí, que dê um rendimento de 100%.
E aí, fazendo esses cálculos, você vai observar que a massa realmente de ácido acetil salicílico que eu preciso é de 900 vezes 10 a terceira gramas de ácido acetil salicílico. Beleza, pessoal? Sim ou não? Tá? Aí você vai olhar lá e vai ver se tem 900 gramas. Talvez tenha, mas você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você tem que observar a proporção lá na estequiometria. A gente observa que ele não quer saber a massa de ácido acetil salicílico, ele quer saber a massa do ácido salicílico. Então, a gente tem que observar o seguinte, deixa eu mudar de cor novamente, vou botar um verdinho aqui. Então, vamos observar no terceiro passo que 1 mol de ácido salicílico está para 1 mol de AAS, que é ácido acetil salicílico. Então, 1 mol desse cara aqui forma 1 mol desse cara aqui, lá na reação lá em cima, na reação que a gente tem balanceada, certo, pessoal? E o que eu obtive nessa reação balanceada? 1 mol de ácido, ó, olha aqui, 1 mol de ácido, né, de ácido acetil salicílico, corresponde a quanto? Corresponde a 100 de ácido salicílico, perdão. 1 mol de ácido salicílico corresponde a 138 gramas, tá? E 1 mol de AAS corresponde a que quantidade em gramas? 180 gramas. Não é isso, pessoal? Então, aqui, ó, você já tem algo para ser comparativo. Se 1 mol desse cara está para 1 mol desse, eu posso dizer que a massa desse cara também está para o ácido acetil salicílico. Então, vamos lá. Qual vai ser a massa que eu vou precisar de ácido salicílico, que eu vou chamar de massa 3, para formar ou para compor 900 mil gramas de 900 mil gramas ou 900 vezes 10 a terceira, tá? Deixa eu botar 900 vezes 10 a terceira, que é o que a gente está trabalhando. 900 vezes 10 a terceira, né? Gramas de AAS, tá? Fazendo as continhas aí, você vai observar que esse valor vai dar 690 vezes 10 a terceira, tá? Ou gramas, né? Ou se eu quiser transformar em quilo, vai dar o quê? 690 kg, né? Quilos de ácido salicílico. Então, para eu produzir 900 mil comprimidos de AAS, eu vou precisar de quantos quilos de ácido salicílico? 690 quilos ou 690 mil gramas de ácido salicílico. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Se tiver dúvida aí, pode perguntar, tá? Geralmente, essas questões de estéquio sempre caem no Enem, é normal, ok? Vamos para nossa próxima questão, né? Essa aqui foi a questão número 6. Vamos para a questão número 7. A questão número 7, a gente viu essa matéria há pouco tempo, né? A matéria de eletroquímica, né? Então, aqui é bem legal, né? Ele fala assim, em 1968, o arqueólogo alemão diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção de instituição que poderia ter sido usado como pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual fora instalado um tubo de cobre, uma barra de ferro, né, aparentemente corroída por um ácido, e uma tampa de betume, que é asfalto,
conforme ilustrado. Considere os potenciais padrões de redução. Então, ele já está me dando os potenciais padrões de redução do ferro, que é menos 0,44 volts. Potencial de redução, padrão de redução, potencial padrão de redução do hidrogênio e o potencial padrão de redução do cobre, tá? Então, você tem aqui todos os potenciais padrões. Gente, só pra gente lembrar aqui, se esse é o potencial padrão de redução, quem tem maior potencial padrão para reduzir aqui? Tamires, o maior potencial padrão de reduzir é o cobre. Então, eu já sei que o cobre mais 2, ele ganha 2 elétrons e vira o cobre 0, né? Então, esse cara aqui, ele vai reduzir, porque ele tem maior potencial de redução em relação ao ferro. Logo, o ferro vai ter que oxidar, tá bom? Vamos lá. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o cátodo é o cara onde acontece o que, gente? A redução. Lembra disso? É o cara onde vai acontecer a redução. É aquele que vai reduzir. Lembra lá, ó? Cátodo começa com consoante, então ele reduz. Ânodo começa com vogal, então ele oxida, tá? Ele vai dar elétron. Então, se a gente for olhar ali os metais que estão envolvidos, é o cobre e o ferro. Qual é que tem maior potencial de redução, gente? O maior potencial de redução é o cobre. Se eu tenho um tubo de cobre revestido de uma barra de ferro, gente, e isso estava funcionando como uma pilha, ai meu Deus, isso que dá, corrigir a folhinha meia-noite. Como uma pilha, a gente observa o seguinte, que o cobre, ele, como tem maior potencial de redução, ele vai reduzir, ele vai receber elétrons aí, então ele vai ser o meu cátodo, tá? Ele vai ser o meu cátodo. Então, o tubo de cobre é que vai funcionar como cátodo, tá? Nessa provável pilha aí, beleza, pessoal? Dando continuidade, pessoal, vamos para a questão número 8, tá? Que é uma questão de termoquímica, assunto também que a gente estudou há pouco tempo. Tá? Por meio das reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no mecanismo humano libera energia. Então, aqui a gente pode observar que está misturando, né? Uma questão bem contextualizada. Então, a oxidação da glicose, tá? No organismo humano libera energia, conforme ilustrado na equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, gente, 40% dessa energia que é liberada aí na oxidação da glicose, ela vai ser utilizada para atividades musculares, tá? Na oxidação de 1 grama de glicose, olha a pergunta dele, gente. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima de... Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que olhar primeiro para a equação. Vamos olhar para essa equação aqui e vamos ver se ela está balanceada. Eu observo de cara que essa equação está balanceada e que 1 mol de glicose... Para 1 mol de glicose, eu preciso de 6 mols de oxigênio, não é isso, pessoal? Para 1 mol de glicose, eu preciso de 6 mols de oxigênio, que vão produzir 6 mols de gás carbônicos e 6 mols de água. Com um gasto calórico, com um gasto energético, né, de 2.800 quilojoules. Então, já que eu posso relacionar a quantidade de energia com a quantidade de em mols de glicose, eu posso dizer o seguinte, que 1 mol de glicose libera 2.800 o quê? Quilojoules. Não é isso? Beleza? Só que ele não quer saber em 1 mol de glicose, ele quer saber o quê? A 1 grama de glicose, 1 graminha. 1 grama de glicose vai liberar quanto de energia? É isso que eu quero saber. Beleza, Tamires, mas quanto que vale 1 mol de glicose? Você não sabe quanto que vale 1 mol de glicose. Você tem que calcular o quê? A massa molecular da glicose,
tá? Então, vamos calcular a massa molecular da glicose. Ele te dá isso daqui, ó. Considere as massas molares: hidrogênio, carbono e oxigênio. Vamos lembrar como é que calcula a massa molecular? Ó, vou calcular aqui em cima a massa molecular da glicose. Eu tenho 6 carbonos, então vai ficar 6 vezes a massa do carbono, que é 12. Eu tenho 12 hidrogênio, então vai ficar mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mais quem, gente? Mais 6 oxigênio e vezes a massa dele, que é 16. Se você for calcular essa massa molecular aqui, você vai ver que vai dar o quê? 180 gramas por mol. Então, 1 mol de glicose, pessoal, equivale ao quê? A 180 gramas, tá? Então, a gente só vai substituir aqui, ó, 1 mol de glicose vai ter 180 gramas. Por que você fez isso, Tamires? Porque lembra que quando a gente faz uma regra de 3, a gente tem que ter as mesmas unidades. Aqui, ó, energia, quilojoule, eu vou achar que energia também em quilojoule. Aqui tá em mol, aqui também teria que estar em mol. Só que é mais fácil eu transformar esse cara aqui para gramas, tá? Então, 1 mol tem 180 gramas. É só você substituir, ó. 1 mol vai ter 180 gramas, vou botar aqui embaixo, tá? Que tem 2.800 quilojoules. Então, em 1 grama, eu vou ter quanto de energia? Fazendo essa conta, você vai ver que o valor de energia vai ser 2.800 dividido por 180. Tá bom, pessoal? Que vai dar aproximadamente 15,6, tá? Quilojoules. Deixa eu botar aqui. Só que isso daqui, gente, em 1 grama de glicose. Mas ele quer saber o seguinte, ele quer saber a energia que que o seu músculo, né, vai conseguir consumir desse 1 grama. Então, nesse 1 grama, ele não vai consumir isso tudo de energia, ele vai consumir apenas 40%. Isso aqui é os 100% que você consegue produzir de 1 grama. O 100% de energia é 15,6 de 1 grama, entendeu? Da glicose. Então, você tem que tirar 40% desse cara aqui ainda, ó. 40% dele. Se você fizer isso, você vai fazer o seguinte, ó. É só você fazer esse valor, 15,6 vezes 40, dividido por 100. Aí você vai achar o valor bonitinho ali, que é 6,2 quilojoules em 1 grama, gente, de glicose que seu músculo vai gastar de energia, tá? Então, número 8, letra A. Dúvidas? Pode perguntar. Vamos lá para número 9. Estamos acabando. Na número 9, a gente tem assim, ó. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte de nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis, né? Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Lembrando que lipossolúveis, gente, lipo vem de gordura, tá? Lipossolúveis, gorduras. Gorduras são o quê? Insolúveis, né, na água. Tá bom? Quando falar hidrossolúveis, significa que são solúveis em água, tá? Então, aqui, os lipossolúveis e sais minerais, vitaminas lipossolúveis e sais minerais. Então, esses caras aqui são hidrossolúveis. Então, vamos lá. Considere o esquema que resume o processo de separação. Então, aqui a gente tem a farinha de linhaça. E nessa farinha de linhaça, a gente adiciona o éter, o éter etílico, que é um álcool. E, em seguida, ocorre a filtração. Aí, eu vou ter o resíduo 1 e o extrato hétero, que é a fase orgânica, certo, pessoal? Beleza? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Ele quer saber o que vai acontecer em cada um, né? Então, a gente tem que entender o seguinte.
de que esses componentes todos ali que ele falou são separados, né? Então, na filtração, a mistura que a gente tinha de farinha, da farinha de linhaça, né, com o éter, a gente vai filtrar. E aí a gente vai obter o resíduo 1 e o extrato hétero, ok? Vamos lá. O que a gente observa? Que ele fala assim, o óleo de linhaça será obtido em qual fração? Então, ele quer saber em qual lugarzinho aqui que a gente vai obter o óleo de linhaça, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Que esse cara aqui, o resíduo 1, são as fibras, são a celulose e os sais hidrossolúveis. Você filtrou e você conseguiu tirar esses carinhas aqui com a água. São aqueles que saíram com a água, tá? Ok, sim ou não, pessoal? Beleza? E aqui a gente tem o extrato hétero, que é a fase orgânica, né? Nessa fase orgânica, o próprio texto já fala, ó, aqui, ó, nessa fase orgânica, deixa eu até pegar aqui, ó, nessa fase orgânica, tá? Nessa fase orgânica, eu vou ter um destilado e um resíduo 4. Esse destilado, como o próprio nome já fala, ele é proveniente da destilação, né? Então, a gente vai ter aí o quê? O destilado 1 e o resíduo que sobrou. Quem vai ser esse destilado? Vai ser o éter, gente. O éter, quando eu botar um processo de fizer o processo de destilação, eu vou ter o quê? Quem vai evaporar com maior facilidade? O álcool ou o óleo que ficou do lado de cá? Porque os óleos vieram pro lado de cá. Então, eu sei que aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o álcool. Deixa eu mudar aqui a caneta. Eu vou ter o álcool, tá? E aqui, ó, porque eu uso o processo de destilação para separar, né? Então, aqui eu vou ter também o quê? O resíduo 4. O resíduo 4 é o meu óleo. É o meu óleo de linhaça, que eu consegui separar aí por destilação. Eu aumentei a temperatura, elevei a temperatura. E aí, eu observei o seguinte, para evaporar o óleo, eu teria que ter uma temperatura muito superior à do éter. Então, eu elevo a temperatura até chegar ao ponto de fusão, ao ponto de ebulição do éter. O éter vai ebulir, ou seja, vai evaporar. Então, eu vou obter o destilado 1 e vai ficar no recipiente o resíduo 4. Esse resíduo 4, eu estou chamando esse resíduo 4, né? Que na realidade é o meu óleo de linhaça. Então, o meu óleo de linhaça, ele vai estar no resíduo 4, tá? O resíduo 1, eu tenho aqui a filtração, o extrato aquoso e a destilação. São os outros constituintes aqui, né? Os sais, a celulose, que eu vou separando depois, tá bom, pessoal? Mas o que ele quer saber é o que? O óleo de linhaça é obtido em que fração? A fração no resíduo 4, tá? Resíduo 4 é onde ele é encontrado. Questão número 10. Oh, glória a Jesus. Estamos acabando, hein? Questão número 10, né? Ele quer saber aqui, ó. Vamos lá, vamos ler. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens, consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácido, que é HX, com base, NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônia, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Então, ele está me dando aqui uma equação, né, de um ácido reagindo com a amônia, formando esse cara aqui, né? Beleza? E ele fala assim, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então, o que eu quero que vocês entendam? Ele quer saber o seguinte, a água, ela vai grudar aqui, vai condensar aqui como? Você tem que entender o seguinte, que esse cara aqui, na realidade, é um que ele é um íon, né? Aliás, o íon não, ele é um composto iônico. Então, aqui você tem um NH4 mais e o X menos.
Quando isso aqui reagir com a água, o que que vai acontecer, gente? A água, ela vai, ó, ela tem um lado polar e um lado apolar, certo? Então, ó, vamos lembrar aqui da água, ó. Um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo da água vai o quê? Vai ficar aqui, ó, em volta do NH4. E, consequentemente, o lado positivo vai ficar aqui, ó, em torno do X-, tá? Então, eu vou observar que a água, ela vai o quê? Ela vai cercar esses íons. Quando eu falo que a água está cercando esses íons, eu estou falando que ela vai ter um tipo de interação entre esses íons. E que tipo de interação é esse, gente? É um tipo de interação, o quê? É um tipo de interação de polo? É o tipo de interação de polo induzido? É o tipo de interação íon de polo? É um tipo de ligação covalente? O que vocês acham? Hein? É uma interação o quê? Íon de polo, ou seja, os íons formados, tá? Os íons aqui, ó, formados vão vão interagir com a água. Então, aqui a gente vai dizer que é uma interação íon de polo, tá bom? Gente, essa questão aqui dava pra confundir mesmo, tá? Dava pra confundir bonitinha ela mesmo, tá? Até com interação de polo, ok? Vamos lá para a questão... Meu Deus, tô com sono. Questão número 11, que é a questão aqui de radioatividade, né? Então, ó, a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores e emissão de beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta, né, por minuto grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade, em cerca de 5.730 anos. Então, na realidade, ele está falando o seguinte, que a quantidade, após que a pessoa morre, de carbono que a pessoa vai ter, o tempo de meia-vida, esses 5.700 aqui, vai ser o quê? Vai ser o meu tempo de meia-vida. É o meu tempo de meia-vida do carbono, 5.730 anos. Então, se o cara morreu lá com, sei lá, vamos supor aqui, 100 mil gramas de carbono, daqui a 5.730 anos, ele vai ter metade desse valor de 100 mil, que é 50 mil gramas de carbono, tá? Isso aqui é uma especulação bem ridícula, mas é isso aí, vamos lá. Considere um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas, que foi encontrado em um sítio arqueológico. E a medição da radiação apresentou o quê? 6.760 emissões betas. Então, olha quantas emissões betas por hora esse cara tem. A idade desse fóssil em anos é... Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar essa questão aqui. Então, vamos fazer essa questão, pessoal, do carbono 14 aqui embaixo, tá? Para sobrar espaço, para ter espaço. A gente tem que lembrar que o fóssil encontrado, né, o fragmento, né, ele tem 30 gramas, certo? Então, a massa desse fóssil é de 30 gramas, né? Desse fragmento, né? E que foram contados 6.750 emissões beta, né? Por hora, tá? E foram contados 6.750 emissões betas por hora. Primeiro, o que eu vou calcular, então? Vou ver quanto dessa emissão eu vou ter em 1 grama de cada fóssil, do fóssil, tá? Então, eu sei que eu tenho 6.750 emissões, tá? Beta por hora, ok? Para 30 gramas. Isso significa que a cada 1 grama, tá? Eu obtive 225 emissões de beta, tá? Hora grama, tá bom?
Então, hora, grama aqui. Beleza, pessoal? Depois eu vou calcular o seguinte: quantas emissões por minutos eu tive. Então, assim, eu sei que eu tive 225 emissões beta por hora. Sim ou não? Beleza? Então, vou botar aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, 225 emissões beta, tá? Beleza, pessoal? Por hora, né? Ó, hora, grama, não é isso, ó? Hora, grama, tá? Isso em 1 horinha. Então, vou botar aqui. Só que 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Não é isso? Então, isso equivale a quantas emissões beta? É isso que eu quero saber. Em 1 hora, quantas emissões betas foram realizadas? Aí você vai fazer o cálculozinho aqui, tá? Então, eu vou ter o quê? Emissão beta, perdão, energia. 225 beta hora grama vezes 60 minutos dividido por 1 hora, tá? Se você fizer essa continha aqui, você vai ver que eu posso cortar hora com hora, né, pessoal? Aqui, ó. E vai ficar o quê? Quantas emissões beta? Deixa eu colocar. Não quer escrever agora. Quantas emissões... Então, eu vou ter aqui, na realidade, quantas emissões betas? Então, vamos lá. Eu vou ter 3,75, tá? Nossa, fofinho, 75. Comecei 1075, vou botar 76. Beta, radiação beta, minuto, que vai sobrar, tá vendo, pessoal? Grama, tá? Então, beleza. Essa é a quantidade que eu vou ter em o quê? Em 60 minutos, não é isso? Beleza. Aí, a gente tem que imaginar o seguinte, que a cada 15 emissões beta minuto grama, a massa, né, se reduz pela metade, né? O tempo de meia-vida se reduz pela... aliás, a massa se reduz pela metade. E o tempo de meia-vida é o quê? Isso é a cada o quê? Se reduz pela metade no tempo de meia-vida, que é a cada 5.730 anos. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quantos tempos de meia-vidas se passaram para chegar nesse valor aqui? Vamos supor que eu comecei lá, ó, com 15, né? 15 beta minuto grama, certo? Dividido por 2, que é um tempo de meia-vida, vamos lá, deu 7,5. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 3,75. Então, aqui, ó, eu observo o seguinte: quantos tempos de meia-vida se passaram? 2 tempos de meia-vida. Então, você tem que ver o quê? Qual a idade desse fóssil? Passaram-se 2 tempos de meia-vida. Então, vai ser o quê? 5.000, que é o tempo de meia-vida, 5.730 vezes 2. Que se passaram, na realidade, 11.460 anos, tá? Pela datação.